Ok, boa noite a todos. Ótima sexta-feira, né? Estamos iniciando aqui a nossa sexta-feira. Vamos começar a nossa live do mês de maio. E a nossa primeira live do mês de maio, nós vamos ter um convidado para lá de especial, que é o nosso querido professor de bioética, professor Endel Alves. Então, para mim foi mas um grande prazer, uma grande honra que ele assim, aceitou prontamente fazer essa live com a gente para falar sobre a questão do mito, né, dos direitos reprodutivos da mulher, dos direitos reprodutivos femininos. E eu acho importantíssimo a gente poder esclarecer isso, né? E falar que quando a gente escuta, né, esse eufemismo, né, que fala sobre os direitos femininos, direitos reprodutivos femininos, é uma forma doce, uma forma agradável para os nossos ouvidos, para a gente falar sobre um assassinato intrauterino, né? Então isso é muito importante a gente falar e falar também não só sobre essa questão, mas sobre a questão bioética, né? Que envolve também muita coisa, muitos outros poréns que não são questionados, que não são abordados, né, de forma geral, pela mídia, né, que tanto fala sobre esses direitos femininos, sobre o aborto e tudo mais, mas tem muita coisa envolvida, né? E o nosso professor chegou, eu quero dar boas-vindas e boa noite a todos que já estão aqui presentes, Heloísa Vitali, Deb, Roseane, que entrou, Brasil Avante, Letícia, Isadora, muito obrigada, gente, boa noite. E as demais pessoas que vão assistir essa live depois. Vou aqui chamar aqui o nosso querido professor. Vamos lá. Eu acho que eu enviei o convite para ele. Oi, professor. Boa noite. Não estou conseguindo escutá-lo porque está sem áudio. Deve ser problema meu, não. Aqui não está funcionando o áudio. Não, tem áudio, só imagem. Ai, gente, eu nem me apresentei, né? Vocês sabem, eu sou Isa Farias, Isaurinha Farias aqui, né? Toda vez eu chego, já começo a live e não falo quem eu sou, né? E aqui o nosso convidado, que eu já iniciei, eu já apresentei o convidado e não me apresentei, mas professor aqui, Endel Alves, professor de bioética, né? Eu queria também, é de Recife, professor? Isso, consegue ouvir agora? Agora sim, perfeito. Recife, isso. Recife, João Pessoa, Recife, estamos super perto, professor. A gente tem que marcar o nosso encontro para a gente tomar um café com tapioca, E, cuscuzinho com ovo, para a gente poder falar aqui sobre exatamente sobre isso, sobre essas questões bioéticas, né, que envolvem os direitos reprodutivos, né, sobre a questão do aborto, né, que a gente fala, escuta tanto da professora, direitos reprodutivos, femininos, é tão bonito, tão doce aos nossos ouvidos, mas que, na verdade, esconde uma coisa tão horrorosa, tão maléfica, que é um assassinato intrauterino, né, de um ser humano em desenvolvimento. Eu queria um pouco aqui, inicialmente, que o senhor se apresentasse, né, e pudesse iniciar sobre essa questão desse mito. Tá sem áudio, professor. Pronto, sem áudio. Vai, pronto. não. Funciona agora? Agora sim. Tá. Então, tudo bem. Desculpa, gente, os detalhes técnicos. Como o Isa me apresentou bem, me chamo Endel, tá? Sou pernambucano, sou biólogo, sou especialista em direitos humanos, tenho um mestrado em bioética e um mestrado agora em conclusão em células-tronco, pesquisas em células-tronco na parte de biologia. E, de modo resumido, estamos aí nesse engajamento, né, nesse caminho, nesse projeto, para alargar cada vez mais o aprofundamento sobre esses temas que tocam diretamente a vida humana, seja pela bioética, pelo biodireito, pela biologia, pelos direitos humanos. Então, em resumo, é isso. Professor, eu queria inicialmente que você falasse sobre essa questão, assim, que a gente escuta muito que as feministas
lutam muito pelos direitos femininos, né? Seus direitos de poder utilizar o seu útero como bem entender. E agora, mais recentemente, agora nos Estados Unidos, né? Foi vazado um documento que poderia ou não facilitar a facilitar, diga assim, a proibição do aborto, né? No caso que o aborto, a gente sabe que no aborto nos Estados Unidos é liberado, né? Através da legislação, do julgamento Roe versus Wade, que a gente sabe. Muitas pessoas que já leram, procuraram saber sobre o assunto, viram que realmente foi uma grande farsa aquele julgamento, né? Mas que fez com que, através dessa grande mentira, liberou o aborto, né? De uma forma alargada nos Estados Unidos, né, através de clínicas de aborto, né, e a gente viu que no governo Trump, né, houve uma luta, uma batalha bem difícil, bem travada entre o governo e os abortistas, né, que queriam realmente, aí houve a legislação da questão do batimento cardíaco e tudo mais. Mas aí agora a gente tá vendo os diabos, né? Os demônios estão soltos, né? Na verdade, porque parece que enlouqueceram, né? Depois de tudo aquilo que ficaram, sabe, depois desse documento vazado. Se vocês puderem olhar o Fox News, o Breitbart ou outros sites internacionais, vocês vão ver coisas assim absurdas de ver as pessoas completamente ensandecidas, assim, porque não podem abortar mais, né? Então as mulheres estão revoltadas porque não podem assassinar mais seus filhos, né? Não podem assassinar mais seus bebezinhos aqui. Então eu queria que o senhor falasse sobre essa questão, a questão desse mito. O bebê faz parte do corpo da mulher? Ele é um órgão? Ou ele é um ser humano, professor? Muito bem. Eu acho que essa pergunta é bem fundamental para situar todo mundo justamente nessa relação. É muito bem claro e muito bem evidente por todas as áreas da biologia, por exemplo, a anatomia, em primeiro lugar, já que trata das formas do corpo humano, e a fisiologia, que trata das funções, né, que os órgãos vão ter. A gente percebe que o corpo da mulher ela não pode ter dois corações. Né? A gente percebe que o corpo da mulher não pode ter duas massas encefálicas, né? O encéfalo, o cérebro, como popularmente se chama. Então, aquele ser que está ali, que compõe novas estruturas, novos tecidos, novos órgãos, com identidade genética diferente, não pode ser membro ou parte do corpo dela. Claro, está agregado ali por conta do seu desenvolvimento, mas não faz parte do seu corpo. Você entendeu? O corpo da mulher, ainda que tenha diversos órgãos e diversos tecidos, não tem DNA, né, diferente em cada tipo. Não tem um genoma em cada tipo de órgão. Embora tenha diversos órgãos, o corpo da mulher só tem um genoma humano. Aquele outro genoma que é encontrado ali é de uma outra pessoa. Entendeu? Então fica muito bem claro. Porém, você vê que nesse discurso, nesse diálogo, nesse debate, etc., não é uma fala baseada na lógica, não é uma fala baseada na razão, não é uma fala baseada na ciência, uma fala científica. Porque se fosse por honestidade científica, você veria que o discurso não se vale, não se completa. Mas você vê que há todo um trabalho político de tentar desconstruir aquilo que é a realidade. Seja científica, seja social, seja direitos humanos, etc. Então é isso. A gente vê que é uma pseudociência, né? É uma coisa assim, é uma forçação de barra para É, tentar for- colocar teorias que só elas constroem, que só essas pessoas querem, né? Que querem realmente dizimar, né? Acabar. E, na verdade, eles, quando falam em direitos reprodutivos, é direito de você não poder se reproduzir, né? Na verdade, é uma grande mentira, né? Na verdade, quando fala assim, né? Direitos reprodutivos, na verdade, é você não se reproduzir. Para você ver, uns absurdos atrás dos outros. Professor, a gente escuta assim, por exemplo, eu participei atualmente de uma entrevista aqui em João Pessoa e foi bem interessante. Quando eu comecei a falar sobre a questão jurídica mesmo, assim, né? Que a nossa legislação, ela permite, né? Na forma da lei,
somente em 3 casos, né? Na verdade, inicialmente eram 2 casos, no caso de estupro e no caso de risco de vida para a mãe. Mas agora teve essa votação no STF no caso de bebês anencéfalos. E aí eu comecei a discutir, eu falando assim, eu como sou pró-vida, e até nessa questão na forma da lei, eu sou contra, né? Mas e isso foi engraçado, porque até na entrevista a pessoa ficou assim, nossa, mas como? Né? Mas assim, eles não entendem, né? Realmente. Mas assim, apesar de tudo, a nossa função não é jogar pedra na mulher, né? É a questão de que trazer uma conscientização sobre o tema, né, professor? A gente não está em nenhum momento tacando pedra em nenhuma mulher, nenhuma de suas dores. A gente está aqui querendo conscientizar as pessoas para dizer, gente, olha, é uma vida, está em desenvolvimento, a gente tem que respeitar, né? E tal. Aí quando a gente fala assim, por exemplo, mas o bebê, ele tem anencefalia, ele não tem um desenvolvimento, vai morrer de todo jeito, não sei o quê, vai ter poucos segundos de vida. Mas é certo, professor, a gente tirar a vida de um ser humano logo assim, só porque a gente acha que essa pessoa vai sofrer? Esse é um critério que eles utilizam muito, que é o critério da qualidade ou do acidente, se a gente utilizar termos filosóficos. Ou seja, baseado naquilo que o embrião ou a idade fetal, o feto vai ter, ele pode ser ou não ser uma vida. A mãe pode ou não pode retirar a sua vida. Mas ele já tem sistema nervoso, mas tudo bem. Sistema nervoso, as células vão surgindo com o passar do tempo. Mas antes que surja, já é uma pessoa. É pelo fato de ser pessoa que surge o sistema nervoso. Entendeu? Não é o contrário. A partir do sistema nervoso vai começar a pessoa humana. Não. É porque é pessoa que surge o sistema nervoso. É porque é pessoa que surge um coração humano, é um coração de ser humano. É porque é pessoa que surge todo um corpo, né? Um formato, os órgãos e etc. Então, ainda que, por exemplo, essa criança seja diagnosticada com uma síndrome de Down, ou uma síndrome rara, ou alguma malformação genética ou congênita, né? Seja genética ou durante a gestação, ainda assim não vai deixar de ser pessoa. A vida dela não pode ser abreviada por aquilo que ela tem ou não tem. Não é pela funcionalidade de uma mão, de uma coluna, de um encéfalo, da visão. Não é pelos critérios de qualidade, né? Não é pelos critérios acidentais. É pela constituição dela. Qual é a natureza dela? Não a natureza humana? Se é a natureza humana, é uma pessoa. Então, independente se ela tiver uma síndrome, uma doença rara, uma doença genética, uma doença congênita, qualquer outra malformação, um problema que possa acontecer, não perde, né, o caráter humano que ele tem. Você entendeu? Então, esse argumento, essa fala, ou esse critério que é colocado, é um critério subjetivo de utilidade, né? Uma ética utilitarista, né? Baseado na função. Funciona, pode usar, não pode usar, né? Um critério de vida descartável. E daí você já vê que é desqualificado uma fala dessa, voltada para a pessoa. Como é que eu posso dizer que aquela pessoa é descartável porque não tem uma identidade cromossômica completa, ou porque não tem um órgão que funciona como os demais, entendeu? Isso é um critério subjetivo, né, e que não compõe o direito civil de toda pessoa. Sim, é até eugenista, né? Porque a gente vê, por exemplo, alguns países como na Finlândia, quase não tem crianças com síndrome de Down, né? Apesar, assim que é constatado nos primeiros exames que a criança tem síndrome de Down, essa criança pode ser abortada, o casal pode aceitar, pode, né? Há casais que recusam, porque muitas vezes são cristãos, alguma coisa, tem algum outro entendimento, né? Porque não é só o que eu quero deixar esse marcado aqui, não é só, por exemplo, se a pessoa é cristã, se a pessoa pode ser contra. Gente, tem muitos ateus também que são a favor da vida, são completamente pró-vida, são contra o aborto, né? Então, não é só uma questão religiosa, né? Que muitas vezes, vocês falam isso porque vocês são católicos, vocês são evangélicos, né? Vocês são fanáticos religiosos. Não.
Gente, é você ter um mínimo entendimento de vida, na questão biológica, filosófica, de uma forma geral, né, professor? E eu queria que o senhor falasse para mim se o senhor já teve algum debate, já chegou assim a conversar e debater com alguma pessoa, alguma feminista, ou alguma pessoa assim que tivesse. Como foi? Assim, conta aqui pra gente. Pois é, tentando resgatar aqui da memória alguma. Eu já tive entrevistas, né, em rádios, em lives também, por exemplo, mas nunca que precisou fazer um debate de modo direto com alguém de posição contrária. Já houve debates em rádios, por exemplo, que sempre há uma pessoa com outro posicionamento, mas nunca aquele debate acalorado, acirrado, até porque, em todas as vezes que eu tive a oportunidade, né, de elencar os pontos básicos, né, éticos, filosóficos, jurídicos, etc., sempre foi com classe. Nunca precisei, por exemplo, descer o nível, né, de algum momento desse. Porque, claro, é um momento de tensão. Você está diante de uma pessoa que, ainda que tenha boa intenção, né, eles vão alegar as boas intenções. É por direitos reprodutivos, né, é por direitos, né, da mulher, é pelo bem da mulher, é porque ela pode ter passado por uma situação ruim, é porque aquela vida não é desejada. Ó, eles sempre vão levantar critérios subjetivos de intenção boa, né? Subjetivos. Mas ainda assim não é racional eu tirar a vida do outro. Né? Se eu quero proporcionar o bem, e para os dois, é preciso então que eu proporcione um caminho ético. Matar não é um caminho ético, entendeu? Então, ainda que eles tenham boas intenções, você precisa ir com classe. Porque você não precisa se exaltar. Gente, a ciência, por exemplo, né, uma das minhas áreas, apresenta muita argumentação. Gente, é muita. Chega a cansar de tanto argumento. Né? Genético, embriológico, neurológico, citológico, fisiológico, anatômico, muito, muito. O lado jurídico também, porque reconhece como direito da pessoa humana, ainda que magistrados e outros operadores do direito possam querer colocar uma hermenêutica diferente, uma interpretação diferente. Mas aquilo que é básico é um direito fundamental, é um direito natural. Sim. Né? Então, Inclusive, assim, é tratado tem tratados internacionais que o Brasil é signatário, né? O Brasil assinou. Então, assim, o Tratado de São José da Costa Rica, né? Então, ali, ele, assim, respeita a vida desde a concepção. Então, gente, desde aquele momento inicial ali, já é vida, né? Então, o que a gente vê aqui na legislação brasileira é realmente, assim, a gente vê que tem o ordenamento civil, a Constituição Federal, tratados internacionais, até o próprio ECA, né, o Estatuto da Infância e da Juventude, também defende a criança, o bebê, o bebê que está dentro do útero. Então, assim, o que a gente vê, isso que eu acredito foi uma grande aberração, por exemplo, é o que aconteceu no ordenamento, na questão penal. Passou por cima de todo esse ordenamento. Claro que eles só dão três hipóteses, mas a gente sabe que a agenda abortista, ela começa, é uma janela de Overton, né? A gente vê que são, são pequenas brechas e que eles vão caminhando aos pouquinhos até conseguir a abertura completa e do direito ao aborto, no caso, né? Como a gente está vendo, né? Como aconteceu nos Estados Unidos, como está vindo agora na América Latina toda, né? Então, esse aqui é uma grande questão, professor, e eu estou para fazer umas lives internacionais, e eu não sei se o senhor gostaria de participar também, que para mim seria maravilhoso, porque enriqueceria bastante como eu posso dizer, a nossa transferência de conhecimento, né? E é mais com pessoas lá da Argentina, pessoas que trabalham para Ovelhas da Argentina, e que lá realmente é muito forte. E eu queria saber se depois a gente poderia ver e a gente poderia participar junto. Mas seguindo ainda nessa questão, por exemplo, a gente vê, por exemplo, as pessoas que estão em coma, professor, né? Então, sem atividade cerebral, né? Na grande maioria dos casos, essas pessoas também têm que ser
ceifadas, né? Porque a gente também tem alguns países também tá tendo a aprovação da eutanásia, né? O suicídio assistido e tudo mais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, é um bom exemplo, né? O estado vegetativo, o estado de coma. Também ainda, eu acho que da segunda pergunta que tu me colocou, é um critério acidental. Veja, a pessoa está em coma. Vou dar um exemplo mais palpável. Imagina alguém dormindo. Você tem o seu horário diurno, né, o seu horário do dia, e quando você vai dormir, a pergunta é: a sua dignidade como pessoa, ela se diminui, ela se anula só porque você está dormindo? Porque, veja, interessante, o ato de dormir é um fenômeno. Você não vai agora, por exemplo, eu vou ali agora para a cama e vou dormir. Você não força o sono. Você vai e descansa. Você faz o ato de deitar. Você faz o ato de repousar. Mas quem faz, né, esse caráter fisiológico é o próprio corpo. É um fenômeno. Em gramática, né, em semântica, é um fenômeno. Então, você não vai lá e dorme. Você vai lá e repousa, você deita. Mas a sua dignidade não diminui porque você está dormindo, porque você está sonhando, porque você não está acordado. No presente momento, você não está utilizando as capacidades operativas, você não está andando, você não está falando, você está dormindo. A sua dignidade não diminui por isso. Mesma coisa o coma. Se alguém sofreu um acidente, né, contraiu uma infecção muito grave no sistema nervoso, e está em estado vegetativo, está em coma, ainda que não utilize os seus critérios, né, fisiológicos, como quer, né, suas capacidades voluntárias, não perde a dignidade de pessoa. Né? Se está dormindo, se está em coma, se está doente. Claro, diferente de uma morte encefálica, aí outro critério. Mas se a pessoa está em coma por alguma doença, acometimento, etc., não perde a dignidade. Não deixa de ser pessoa. Não pode ser descartada. Então, em algum momento, se eu fosse dormir, imagina uma civilização em que, no momento que as pessoas fossem dormir, perde a dignidade, a gente pode ir lá e abreviar aquela vida. Eu quero pegar a casa daquela pessoa. E quando ela estiver dormindo, eu vou lá e mato. Porque ela estava dormindo. Não, gente, a dignidade ela é inteira, universal, intrínseca. Né? Ela não é diminuída pela capacidade de dormir, de estar em coma ou qualquer outra capacidade dela. Sim, engraçado que quando eu estava fazendo essa entrevista e falei sobre essa questão do coma, aí veio a seguinte pergunta assim, sim, mas assim, a pessoa que está em coma, ela teve uma vida, né, tal, mas a pessoa que está dentro do útero ainda nem viveu, sabe? Ainda está se desenvolvendo, mas a gente sabe que vai morrer, sabe? Olha, gente, meu Deus. Ai, tá. Então, você acha que é justo fazer? É justo, ético, sabe? Você retirar a vida da pessoa porque você acha que essa pessoa não deve viver, vai sofrer, né? É umas coisas assim absurdas, né? É muito absurdo. E outra questão, outro ponto importante, né? Também tudo relativo é também sobre a questão da pobreza, né? Ai, não. As mulheres pobres, né? Que você faz, as mulheres pobres, pretas, né? Não, é o discurso, né? São as mulheres que mais sofrem, são as mulheres que enfim, sofrem violência, e por essa violência acabam tendo que fazer abortos e não sei o que e tal. Mas, enfim, ainda nesse negócio, eu ainda quero falar sobre a questão da mortalidade materna. Mas sobre essa questão das mulheres pobres e pretas são as que sofrem e tal. Então, quer dizer, a gente tem que matar, aceitar que todas as mulheres pobres e pretas, elas não têm o direito também de gestar, né? E também todas as crianças pobres e pretas também têm que ser mortas, é isso? Pois é outro critério subjetivo. Veja como a fala deles não é embasada, não tem um fundamento racional. Ainda que haja condições precárias, né, miseráveis, de subsidiariedade, né, etc., não é um critério objetivo, peremptório, para autorizar a tirar a vida do outro. Nessa mesma linhagem, nessa mesma linguagem, fala-se assim, mas a criança pode nascer pobre, ficar naquela vida miserável, numa condição ruim, trágica. Isso não é bom para ela, mas veja, a gente não pode criar um critério subjetivo de futurologia.
Sim, Ela pode ser uma pessoa boa, pode ser uma determinismo, pessoa... né? Você vai ser Exato. pobre, nasceu pobre, vai ser pobre. Se foi filho de um estuprador, vai ser um estuprador. Exato. Gente, Então, veja que não é um argumento lógico. Eles vão criar sempre um malabarismo. E esse é um argumento de bandeira. Né? Eles sempre levantam isso como bandeira, para que possa justificar, mas não embasa. Né? Quem realmente está por dentro do assunto, eu espero que vocês que estejam assistindo possam estar por dentro, você vê que todas essas falas, assim como essa, são falas vazias. Não se aplica à realidade. E ainda assim, claro, a pobreza é uma realidade, claro que é, mas ainda assim não é um critério para autorizar tirar a vida do outro. Né? A gente não pode negar o direito do filho ter uma defesa. Não, não pode. Entendeu? é. E outro ponto que eu acho assim que também é muito chocante é sobre a questão da mortalidade materna. Ou seja, eles colocam como se eles colocam, o número de mortalidade materna é altíssimo na gravidez. É como se a gravidez fosse uma doença para eles, eles colocam a gravidez como se fosse uma doença, mas eles não colocam o em si, o que é que aconteceu, a causa em si da morte, dessas mortes. É, morreu por quê? Porque estava eclâmpsia, pressão alta, problemas de diabetes, tudo isso. Gente, aí fala, isso aqui, políticas públicas, não existe políticas públicas, a questão do pré-natal e tudo mais, né? Então, assim, a gente sabe que quando eles colocam esses números, e também a gente não pode nem acreditar praticamente nesses números, porque são números que são pegos aleatoriamente, eles mesmos vão construindo realmente. Eu mesmo não acredito em nenhum dado com relação, por exemplo, de tantos abortos realizados de forma. Como é que se diz? Esqueci o termo. Tem um aborto. Esqueci, professor, me ajuda com o termo. Abortos feitos inseguros, como é o nome? Esqueci, pronto. Então, aí não tem como a gente poder dizer, né? Nem eles podem dizer. Então, são números que são feitos clandestinos, abortos clandestinos. Então, como é clandestino, não é nada no papelzinho. Então, como é que eles podem dizer que esse número está ali, está correto? Então, eles jogam muito nessa questão de números. Então, a gente tem que ver que isso tudo também é muita falácia dos No abortistas, tá? primeiro momento, sobre os números, já que tu citou, eles utilizaram os números como bandeira, né, para conseguir argumentar, endossar o nível argumentativo deles, para conseguir lá atrás, desde a segunda época do feminismo, na segunda onda, lá em 1960 para frente, para poder conseguir a aprovação do aborto. Então, eles criaram um número muito grande. Ficou claro isso depois, por exemplo, com o testemunho do grande doutor Bernard Nickerson, que foi uma peça-chave para conseguir a aprovação do aborto. Inclusive, agora, da decisão Roe versus Wade, ele ajudou, né, a essa peça jurídica a ser aprovada, justamente por criar um número que era falso. Depois, quando avançou, né, depois de muito tempo, eles criaram metodologias para levantar esses números. Mas, como você colocou, são abortos que são feitos dessa maneira. Como eles podem garantir, né, por um critério de metodologia científica, que esses dados correspondem à realidade? Que critério foi esse que foi utilizado? Será que já não há uma mistura de dados? Né? Um aborto que foi espontâneo com um aborto que foi provocado? Uma mortalidade baseada uma complicação da gestação, como você citou, ou realmente foi a prática? Então, veja, esses critérios não passam, né, pelo critério metodológico deles da pesquisa. A gente já viu diversos artigos, né, autores que já demonstraram isso, que os números não se embasam, né, não se concretizam justamente por isso, pela metodologia que foi errada, o viés, né, quem é que produziu os dados? Qual foi a agência financiadora por trás? Quem foi que aplicou a pesquisa? Quem foi as mulheres entrevistadas? Quando a gente vai a fundo, a gente vê que é tudo falso, incorreto, equivocado, mal feito, enviesado, entendeu? Sim, sim, com certeza. E outra coisa importantíssima que a gente tem que falar sobre um forte investimento, né? Um forte investimento internacional dessas ONGs que tem espalhados no Brasil inteiro, de organismos internacionais, né?
como é financiado, né, professor? E eu queria até questionar, fazer essa pergunta ao senhor, que eu sei que o senhor é de Recife, e infelizmente ela ficou sendo assim, meio que foi divulgado, né? Não sei se isso é a verdade, mas eu não sei. Foi divulgado que Recife é como se fosse a capital nordestina do aborto. Eu não sei se é verdade. Mas isso aí, claro que saiu muito com relação depois a que aconteceu com aquela menor, né? Com a criança. E aí eu queria que o senhor falasse, por exemplo, como é o trabalho de conscientização, até da sua parte, com relação é meio que um apostolado nosso também, né? Um apostolado para a vida. Eu sempre digo, as pessoas, tu tá ganhando quanto com isso? Assim, infelizmente, as pessoas são muito materialistas e pensam assim, deveria estar ganhando dinheiro atrás disso aqui. Cara, para mim isso é um apostolado. Então, assim, independentemente de se eu estar ganhando ou não, para mim, eu estou trabalhando aqui, é mais uma questão de conscientização. Mas aí eu queria saber da sua parte, professor, que infelizmente Recife, para aqui, para os outros estados, ficou sendo conhecido como a capital do aborto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, assim, como é aí a mentalidade dos jovens, das jovens. Ainda é muito pesado, é enraizado essa questão feminista, essa questão, sabe, ideológica, sobre a questão do seu corpo, seus direitos, o que deve fazer. Eu queria que o senhor falasse. Perfeito. Realmente, o estado de Pernambuco, né, e principalmente Recife, ganhou uma titularidade, se convencionou uma titularidade pejorativa, justamente essa que você falou, a capital do aborto. Isso por quê? Porque aqui, não, na cidade de Recife, há uma maternidade bem conhecida, né, bem renomada, inclusive é dedicada a gestações de alto risco, pelo grau, pela capacidade que tem a maternidade, pelos profissionais. Justamente por isso, há alto risco, em ajudar os nascituros, em ajudar os fetos, as crianças, os bebês, as mães, entendeu? É uma maternidade realmente especializada. Só que essa maternidade é uma das muitas que tem pelo Brasil, que faz o aborto em diversos casos, nas conotações que existem, etc. E diariamente, né? Diariamente, infelizmente, diariamente. E dois casos bem famosos, um que teve lá atrás, acho que foi em 2009, eu acho, que foi de uma menina também, vítima de estupro, né? Que estava grávida de gêmeos, pronto. Também se direcionou para essa maternidade. A partir daí começou uma bandeira a ser levantada em relação a isso. Anos e anos depois, mais um caso parecido, uma jovem, vítima também de estupro, que era de outro estado, foi direcionada para cá, justamente para fazer o aborto. Né? E aí, mais uma vez, se recorreu às mídias, os veículos de comunicação trouxeram a notícia, relembraram os fatos, e aí começou a se ventilar por uma fala de um dos profissionais, de um dos médicos dessa maternidade, que Recife vai se tornar, ou já se tornou, a capital do aborto. Porque se os demais estados não querem fazer, Recife, e especificamente esta maternidade, vai fazer os abortos, entendeu? Claro, isso por conta de uma brecha jurídica muito grande, né? Como a gente sabe, como se enraizou para o Brasil. Sim. Então, por exemplo, aqui em Recife, ou Pernambuco como um todo, existem trabalhos de apostolado, tanto da Igreja Católica, quanto a Igreja Protestante, quanto os espíritas, né? Pessoas de outras religiões também, desde conscientização em cada comunidade religiosa, em cada grupo religioso, como também, por exemplo, atos públicos, né? Levar cartazes em praças públicas, né? Rezar em praças públicas, fazer, por exemplo, palestras para crianças, né? Do ensino fundamental, do ensino médio, da rede pública. Tem também um trabalho, por exemplo, de entrevistas e palestras que é feito em rádio ou em salas, né, alugadas, fechadas, por diversos grupos daqui. Uhum. E muitas dessas iniciativas eu estou presente, sempre que posso. E agora, claro, como quase tudo é online, a gente faz bastante material, bastante iniciativa de modo online. Mas, claro, diante da proporção
que a cidade de Recife ganhou de pessoas de potencial político, né, ideológico. O Estado, por exemplo, e a cidade foi fortemente, longamente, historicamente falando, carregada, né, por movimentos e por ONGs e por partidos políticos que são favoráveis à causa. Então, a presença, por exemplo, de um partido de esquerda, por exemplo, e de ONGs que trabalham em cima disso é muito grande. Então, há uma desproporção gigantesca. Ainda é um trabalho muito difícil em relação a outras cidades que tem pelo Brasil. Pois é, e outra coisa assim que é tão absurda, né? A gente sabe que a legislação, a lei penal, ela dá essa opção, no caso do estupro, né? Mas existe toda uma regulamentação, né? Até você poder fazer o aborto, né? Em tese, deveria existir um boletim de ocorrência, um exame, né? Então, o que acontece é que as feministas lutaram, né, para que esse tipo de constrangimento, novo trauma para a mulher, né, não seja realizado, ou seja, a mulher simplesmente pode chegar numa maternidade e na parte da assistência social e dizer que foi estuprada, né, não, sem nenhum tipo de comprovação, né? Apenas relatar o fato e ser dirigida automaticamente para o abortamento. Então, assim, muitas vezes a gente não ocorre o crime de estupro, muitas vezes a mulher simplesmente ela engravidou e quer abortar, e como existe essa facilidade e não vai haver em tese, nenhum tipo de investigação, né? Então ela pode simplesmente dizer que foi estuprada, pronto, vai, aborta lá, tranquilo. E quantas vezes ela puder ir novamente sempre dizer a mesma coisa, ela vai sempre estar abortando. Ou seja, gente, é uma forma que facilitou, né? Facilitou. É uma forma de facilitar ainda mais o aborto, né? Então, assim, a gente diz, o aborto ainda não é liberado no Brasil. Eu acredito que já seja. Nesse fato de que a mulher simplesmente não precisa comprovar nada. Ela vai na maternidade e diz. E outra, as feministas falam tanto sobre a cultura do estupro. Cadê? Quando você quer uma investigação, né? Você busca uma investigação, você quer que o criminoso, né? Em tese, o criminoso, né? Seja penalizado pelo crime. Ao você liberar a mulher de não querer fazer um boletim de ocorrência, de não fazer um exame e tal, você está fazendo com que o cara fique tranquilo, liberado, né? Então, assim, eu vejo nesse pensamento, assim, nessa facilidade, foi uma liberação e uma uma bênção diabólica para que seja assassinado um monte de inocentes. É. E baseado nisso que você falou agora, é aí que vem o tema, né, da live, né? Vem a calhar, vem de encontro. Porque eles levantam isso como direitos. Bom, direitos reprodutivos, direitos sexuais. Se a ideia é de um direito, gente, você sabe que atrelado a um direito deve haver um dever, né? Então, como você bem disse, se a intenção é, de fato, proteger as mulheres, por que então não se construir, né, juridicamente, legislativamente falando, um caminho que possa favorecê-la, não matar a criança, né, prejudicar o criminoso, fazer de tudo para prejudicar o criminoso, cumprir a lei por conta do criminoso, mas não matar a criança. É um caminho legislativo ou judiciário, né, que denigre a vida humana e não resolve o problema, não favorece a causa. Veja, é muito difícil, por exemplo, você esgotar, né, todas as conotações éticas que estão presentes, né, nesse tipo de discurso, quando alguém fala direito sexual e reprodutivo. Até porque essa própria frase, palavra, ela é carregada de uma ambiguidade muito grande, de uma imprecisão muito grande. E, claro, isso é muito oportuno para elas, do que são do movimento feminista, para as pessoas que pensam, ou, né, políticos, etc., que concordam com isso, porque ela pode ser reformulada várias e várias vezes, né? E aí pode criar, por exemplo, uma forma de dominação. Na verdade, de modo concreto, objetivo,
essa frase, direitos sexuais e reprodutivos, é uma forma de dominação das mulheres. Porque isso, como você disse no início, não vai favorecer uma capacidade reprodutiva da mulher. Vai aprisioná-la, vai retirar a capacidade reprodutiva. Né? E que as pessoas, por exemplo, precisam ficar atentas. Porque ainda que tenha um discurso bonito, bem colocado, bem construído, carrega uma conotação muito pesada. Se a gente fosse fazer uma crítica científica, né, em cima, por exemplo, desses termos, você vê que é uma ferramenta ideológica, político-ideológica. Não é uma ferramenta clara de ação concreta em benefício, não é em benefício das mulheres. É político-ideológico. Outra que vem de um contexto revolucionário, né? Quem já estudou geopolítica sabe como funcionou o movimento revolucionário, como a cultura da morte foi sendo construída, essa indústria da morte. Como a gente está ouvindo muito, né, no veículo de comunicação, a decisão Roe versus Wade mostrou que virou uma indústria do aborto. Não é uma cultura da vida, é uma indústria da morte, entendeu? Outra que tem uma capacidade, ela tem uma capacidade de penetração na sociedade muito grande. Pega fácil. Às vezes até jovens de escola, na internet, no TikTok, qualquer coisa assim. Repete, mas carece de fundamentação. Tem erros muito graves, né, de fundamentação filosófica, jurídica, bioética, propriamente dito. E essa categoria, por exemplo, ela é imprecisa. Né? E se fosse falar de modo gramatical, é um eufemismo, justamente para liberar tanta e tanta coisa que vai afetar a vida humana. Sim, sim. E a gente vê assim, os jovens repetem feito papagaio, né? Para você ver como foi forte e muito bem trabalhado nas universidades, nas escolas, essa transformação de pensamento, né? E também, né, para você ver, até na questão familiar, eu digo isso, se, por exemplo, até quem tem 2 filhos, quer ter o terceiro filho, aí muitas vezes escuta, né, de um pessoal mais antigo, né, uma tia, uma avó, para minha filha tem mais não, filho dá muito trabalho, filho, Maria, tem que ter dinheiro demais, não sei o quê, quer dizer, filho virou um estorvo, um encargo, uma dificuldade, né, então assim, embora a gente saiba que as coisas estão muito mais caras e tal, mas a gente vai deixar, né? É um pensamento que a gente vê que foi feito assim para fazer com que você cada vez tenha menos filhos. E a gente vê que eu fui ver a questão reprodutiva do Brasil, a linha, nós estamos, se eu não me engano, tá 1,5, um negócio assim, e a gente já está tendo necessidade de trazer pessoas de fora, não sei, está abaixo do limite, digamos assim. Então, assim, a gente está quase se igualando a Japão, assim, para você ver como baixou a questão reprodutiva do Brasil. As pessoas estão cada vez tendo menos filhos, preferindo ser pai de pet, né? Antigamente a gente tinha muita loja de criança, hoje a gente vê que todas as esquinas tem um pet shop, com roupinha de neném, roupinha de cachorro, parece roupinha de neném, para você ver, né? E hoje em dia as pessoas estão ficam mais chocadas, meu Deus, o cachorrinho levou uma surra, apanhou. Quando não vê, por exemplo, um bebê que foi abortado, não sei o que, as pessoas preferem virar o rosto e fingir que não existe, que não escutou, que não viu, né? Que isso então assim, para você ver a coisificação, né, do ser humano tá muito forte, né, muito presente. Então é muito triste isso. E por isso que vem essa solução mágica, né? Numa gravidez não planejada, gente, aborta, isso é maravilhoso, né? Resolvido o problema, né? É isso. E eu queria que você falasse sobre a questão, por exemplo, sobre a questão dessa educação sexual. Ela facilita melhor? Ela vai fazer com que diminua essa gravidez na adolescência, essa gravidez não planejada? Ou ela vai estimular mais? Eu não sei. Tu consegue me ouvir? Sim. Consegue? Para mim, deixa eu ver aqui.
Que se volta. Acho que é a conexão. Para mim, ficou sem tua voz agora. Ai, meu Deixa eu... Deus, ficou sem áudio? Tá me escutando? Não, não consigo te ouvir. Consigo te Ah, ver, normal. Mas a tua voz, para mim, acho que foi a conexão. Deixa eu ver se caiu aqui. ou então bota o fone. Será que você coloca no fone? Eu acho que é a conexão dele, gente. Ai, que pena. Tava tão bom, gente, aqui a conversa. Tomara que ele volte. É a bendita conexão. Mas é isso, gente. É tão interessante a gente conversar com pessoas que estudam mesmo o assunto e entendem exatamente como funciona essa questão dessa cultura, né, da morte, né? E a gente vê que realmente a gente tem que saber discutir, saber conversar e saber mostrar a verdade. As pessoas não querem saber a verdade. No primeiro momento que a gente começa a trazer todas as referências, as pessoas começam a tacar pedra na gente, mas tem que se abalar. Continua falando e continua. A verdade dói, a verdade é nua, é crua, é dolorida, mas tem que ser dita, né? Tem que ser dita. Deixa eu ver aqui, chamar o professor aqui novamente. Tem que ser falada, apesar que vai doer, mas a gente tem que dizer, né? Claro que é como eu disse, desde o início, ninguém vai tacar pedra na mulher, ninguém vai tacar pedra, a gente não tá aqui para julgar ninguém, mas a gente tá aqui para conscientizar. Isso é simples. É claro, a gente tem que conscientizar. Em nenhum momento a gente quer atacar. Sim, tá escutando, não, tranquilo, né, o áudio? Não, professor, é o que eu quero que o senhor fale, já até esqueci a pergunta. Qual era a pergunta? Era... Ai, professor, esqueci. Mas tudo bem, daqui a pouco volta. Estava falando do Agora, contexto de que hoje está se invertendo os valores. Há mais não, não, não. Lembrei sobre a questão da educação sexual, professor. A educação sexual nas escolas, essa educação sexual que está cada vez vindo mais cedo, não só nas escolas, como a gente vê também, basta só ligar a televisão, canal aberto, a gente vê bastante, e a internet também ajuda. Ela está estimulando ou está evitando que tenha gravidezes na adolescência? Pois a maneira como é proposta, né, de um tempo para cá, favorece, por exemplo, atos, gestos, comportamentos que se desvinculam da natureza humana. Né? De excesso em excesso, faz com que as pessoas, os jovens, por exemplo, possam se caminhar para uma liberação sem um autocontrole, né, consciente, baseado em tudo isso. Inclusive, como é que posso dizer, um título comercial de educação sexual. Uma coisa, gente, é uma educação para a sexualidade. A sexualidade humana compõe, por exemplo, diversas dimensões humanas, né, baseado no comportamento, na vida, na natureza, né, da pessoa humana. Gente, é muita coisa. Só que a educação sexual não. É um componente comercial, né? É uma política ideológica comercial, que é vinculada nas escolas. Sempre não no intuito de beneficiar a vida humana, em beneficiar o casal, em beneficiar o matrimônio, o casamento, a família. Não, não, não. É em liberação, em libertade. Pode fazer. O que é que tem que fazer? Utilize isso daqui. Pode fazer à vontade, não importa se é 1, 2, 3 ou 4. O importante é você ser feliz. O importante, entendeu? Então, sempre utiliza de uma finalidade, né, e acaba tergiversando por caminhos que não vai favorecer, por exemplo, a família. O próprio tema, por exemplo, veja, ainda atribuído nesse jargão, direitos sexuais e reprodutivos, você vê que nesse eufemismo, né, está escondido tudo isso que você falou. Porque isso desvincula, esse termo, propriamente dito, ele desvincula a genitalidade humana desse potencial generativo. Ah, eu quero ter essa experiência sexual, mas eu não quero ter criança, eu não quero ter
consequência nenhuma com isso. Não, não quero. Não quero ter responsabilidade. Exato. Aí daí vai surgir o quê? Qual vai ser o advento? De anticoncepcional, de preservativo, de pílulas, disso, daquilo outro. De uma educação voltada para a libertinagem. E não para a construção humana. Não para a elevação do ser humano como pessoa. Né? É um eufemismo utilizar essa palavra, porque se desvincula isso, essa capacidade de genitalidade, a genitalidade humana da geração a vida. Favorece também, de modo secundário, a descriminalização do aborto. Vai falar de direito reprodutivo, sexual, mas no fundo, o que é que eles querem é a aprovação do aborto, é a liberação do aborto, né, de modo direto. O cachorro reivindica também a contracepção, né, querem a todo momento aumentar a contracepção, a todo momento, com o advento, né, da biotecnologia, entendeu? E também a fecundação fora do ato natural de gerar a vida. Aí aparece fertilização in vitro, reprodução assistida e tantas outras coisas. Pois é, nossa, e a gente vê tanta coisa assim. Com relação a essa questão de fertilização in vitro, né? A gente vê, por exemplo, existe... Agora, na Ucrânia, né? Eu fiquei impressionada. Na Ucrânia é um país assim que tem um comércio... Eu não sabia. Era um comércio de barrigas de aluguel, né? Um comércio internacional de barrigas de aluguel. Então, assim, as mulheres ucranianas, elas gestam, né? Então, assim, na guerra, muitos bebezinhos, eles nasceram e muitos foram abortados, né? Durante esse conflito que aconteceu. Por isso, porque... Ai, caiu a live de novo do professor, não acredito. Mas, voltando ao assunto, eu fiquei impressionada. Não sabia que na Ucrânia tinha isso. Esse comércio internacional de barrigas de aluguel. Oi, professor. A internet está assim. Não, foi o cachorro. Eu tenho certeza. O cachorro mordeu aí. Não, mas eu estava dizendo que eu não sabia que na Ucrânia tem esse comércio internacional de barrigas de aluguel. Eu fiquei impressionada. Eu vi uma postagem e li, eu disse, nossa, aí eu fui procurar em sites internacionais para ver se tinha mais notícias referentes ao assunto. E muitas das mulheres, que elas recebem uma parte do pagamento e a outra parte recebe no meio, depois do final da gestação, né? E as que receberam a parte no início da gestação e teve o conflito, resolveram logo abortar. Eu fiquei, meu Deus, eu não sabia disso. Eu não sabia. E fora que existe também, né, catálogos, né, assim, por exemplo, com relação a esse comércio, né, dessa fertilização in vitro e tal, assim, você faz a escolha é, de como você quer a criança. Gente, é uma loucura, né? É uma ética, como a gente falou no início da live, uma ética utilitarista. Vai tratar a criança como objeto. Sim. Imagina um chão de fábrica, né? Se eu puder dizer assim, a Ucrânia virou um chão de fábrica, onde você pode escolher a criança que você quer, você pode escolher qual é a mãe que vai gestar, você pode, por exemplo, de diversos modos montar, né? Baseado numa seleção genética. Né? Tem um cardápio, você vê o histórico do doador, né? Ah, o doador tem as características físicas e tem as características do que ele gosta, do que ele faz, se tinha alguma doença, alguma coisa. Não, pasmem, fica assim, ó, peraí, parece você vai numa lanchonete, no drive-thru, né, e vai pedir, olha, eu quero assim, com mostarda, com isso, com aquilo, com... Você monta a opção que você quer. É claro, isso é uma refeição, é coisa, é um objeto. Mas eu estou falando de vida humana. Como a gente poderia chegar a nível assim? Né? Então, veja, países que vão tratar o nascituro desse modo. Porque vai reivindicar, veja, interessante, esse jargão, ele vai tentar promover o aborto, porque não quer o filho. Do outro lado do extremo, quando ela quiser ter o filho, ela pode montar o filho que ela quer. Olha, eu quero desse jeito, desse jeito, desse jeito. Porque trata como coisa, como direito. O filho é um direito meu. Eu quero tê-lo agora. Né? Então, eu vou procurar desse jeito.
com esse padrão, com essa característica. Não é? O filho já não é mais um dom, não é um direito. Por isso que eu posso exigir, por isso que eu posso montar do jeito que eu quero. Gente, ela é utilitarista, entendeu? É muito louco, gente. Pelo amor de Deus. Pessoal, vocês que estão assistindo a live, vocês estão gostando? Por favor, se estiverem gostando, deixa assim um likezinho assim, ó, um coraçãozinho, só para o Instagram ele fica entregando, né, o conteúdo para outras pessoas e tal. Mas, professor, a gente já está com 55 minutos para a gente terminar esses últimos 55 minutos aqui. Eu sempre tive essa dúvida, assim. O que é feito, professor, na verdade? Por exemplo, nessas maternidades, assim, quando acontecem os abortos lá, o que é feito com os corpos dos bebezinhos, assim? Ficam... Então, não sei se muita gente já deve ter visto aquelas imagens, né, de diversas partes fetais naqueles baldes, principalmente em uma das clínicas que ficou bem famosa, acho que foi em Houston, que encontrou, né, foi encontrar diversos baldes com aqueles corpos. Claro, de modo direto, nos hospitais, eles são descartados, são incinerados. Quando uma mulher, por exemplo, recorre à justiça e para fazer um aborto, por exemplo, num hospital público, né, porque o SUS financia o aborto, né, baseado nisso, baseado nessa brecha jurídica que tem criada. Então, se a criança, por exemplo, ela passa da idade de 22 semanas, né, gestacional, a família ainda poderia recorrer a um tipo de funeral para a criança. Mas se for menor do que 22, ele é descartado, ele é queimado junto com o lixo hospitalar. Veja, nem mesmo, ainda numa situação dessa, nem mesmo o filho, a criança, tem um direito à dignidade. É isso, a dignidade. Um tratamento de vida digno. Não merecia ele, por exemplo, ser registrado? Não merecia ele receber um atestado de óbito? Não merecia ele ter um funeral com a sua família, ou com o pai, ou com a avó, com alguém que queira estar ali junto? Mas ele é descartado junto com o lixo hospitalar. Nem mesmo a dignidade humana, de você ter a dignidade para o corpo no fim da vida, não. Se junta com todo o lixo do hospital e é incinerado. Nem mesmo isso. Você entende? Então, assim, esse é um primeiro caminho. Antes de 22 semanas, é descartada como lixo. Após 22 semanas, a família pode até recorrer, pedir ao hospital. Olha, eu queria fazer um enterro assim, pronto. Aí o hospital pode discernir e talvez dar autorização judicial junto com o juiz, etc. Fora isso, para aqueles abortos que são procurados na tentativa de realmente, por exemplo, um vínculo comercial com clínicas especializadas, como é o caso da Planned Parenthood nos Estados Unidos e outras, aqueles abortos podem ser utilizados, podem ser encaminhados para pesquisa científica. Só que aí é o grande problema, ou o X da questão. Para que eu possa fazer uma pesquisa biológica, eu preciso de um tecido vivo. Se eu fizer um aborto, eu vou matar a criança. Eu não consigo fazer uma pesquisa com tecido morto. Eu preciso que esse tecido esteja vivo. Para que isso aconteça, eu tenho que respeitar algo chamado de tempo de isquemia. Ou seja, o sangue tem que estar circulando. Para que eu possa remover aquele fígado, aquela língua, o pulmão, a criança tem que estar viva. O coração tem que estar bombeando sangue. Então, para esse tipo de pesquisa, né, que é autorizada nos Estados Unidos, por exemplo, esse tecido ele tem que ser colhido vivo. A criança não pode ser morta e depois tirar. Não. A criança vai ser expulsa, né, vai ser abortada, mas sem matá-la. Ela vai sair viva. E aí é colhido os órgãos que tem. A criança, dependendo da idade gestacional, vai sentir a dor do mesmo jeito. Arrancando o fígado, o olho, cérebro, língua. Professor, uma parte de quantas semanas isso? Assim, ou independentemente disso? Independente. Nos Estados Unidos, independente. Tanto faz menor quanto grande. É por isso, por exemplo, que lá existe aquele tipo de aborto que é o aborto parcial, que pode chegar até 9 meses de gestação. Então, não, lá... eu vi uma lei agora que estou querendo colocar até 28 dias após o nascimento, a criança pode... É impossível isso. Pois é, justamente. Para você ver como é absurdo a coisa. A humanidade passou a aceitar uma incongruência lógica. Gente, a que ponto chegou? E outra,
Além de existir pessoas que defendem isso, nós que entendemos, que temos a consciência iluminada, o que é que a gente vai fazer? Vamos assistir a tudo isso calado? Ou talvez a gente vai torcer, porque muita gente torce para que dê certo, né? Torce para que essa lei caia, torce para que o movimento Pro Vida cresça, ótimo. Mas vestir a camisa como torcedor não resolve o problema. Tem que vestir a camisa e ir para campo, fazer alguma coisa, fazer uma live, esclarecer as consciências, dar uma formação, dar uma entrevista na rádio, escrever um livro, escrever um artigo, promover um curso, alguma iniciativa que possa ajudar as meninas. Entendeu? Então fica aí esse convite para todo mundo que está assistindo, a que você dê um pouco do seu tempo, né, para esclarecer a consciência das pessoas. Com certeza, professor. E é com essa palavra maravilhosa do professor e toda essa partilha incrível do professor Endel aqui com a gente, que eu agradeço, professor, imensamente, pelo seu tempo aqui, por tudo, todo esse seu conhecimento que foi transmitido aqui para a gente. Muito obrigado. Obrigada a todos que assistiram aqui essa live. Muito obrigada de todo coração. Eu vou passar aqui para o professor, ele poder se despedir aqui da gente. E a gente já tá certo, a gente vai fazer mais outras lives juntos, se Deus quiser, porque foi muito bom, viu, professor? Pois é, somente agradecer a todo mundo que pôde participar. E vocês perceberam, por exemplo, que essa titularidade, direitos sexuais e reprodutivos, é um erro ético gravíssimo e que a gente precisa esclarecer para que não aumente essa cultura da morte. Professor, tá perguntando aqui qual a rede social do senhor? Endel Alves, sem um acento circunflexo. Endel Alves, @Endel Alves. Você tem como escrever aqui? Tenho sim, vou colocar. Pronto. Eu já coloco para o pessoal quiser te seguir, já fazer os cursos do professor, né? Inclusive, eu fiz o curso do professor, muito bom. Ainda não finalizei, estou terminando de finalizar, porque estou fazendo vários cursos ao mesmo tempo. Eu sou a mulher dos cursos. Estou fazendo vários cursos ao mesmo tempo, mas é muito importante, gente. A gente tem que estar atualizado, tem que buscar conhecimento, viu, gente? Muito obrigada a todos. Uma maravilhosa noite, uma maravilhosa sexta-feira, sábado e domingo iluminado, abençoado para todos vocês. Beijo, professor. Beijo a todos vocês. Tchau, tchau.